Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto de lei que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista hoje aqui apresenta tem como objetivo permitir a aquisição da nacionalidade portuguesa por naturalização aos descendentes de judeus sefarditas portugueses através da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa com base na comprovação de requisitos objetivos de ligação a Portugal. Esta solução acompanha aquela que já em ambiente democrático foi adotada pela vizinha Espanha e aproveito para saudar o Sr. Embaixador de Espanha e as comunidades judaicas aqui presentes. Em dia em que se comemoram os 50 anos da paz sem terres, penso que é simbolicamente importante apostarmos na paz e na tolerância entre os povos. Mas este projeto de lei é bem mais do que a definição do seu objeto. Ele é verdadeiramente um reencontro com a história de Portugal. A sua exposição de motivos, para a qual vos remeto, é abundantemente justificativa da sua justeza e da sua justiça. Apesar de a diáspora judaica por terras ibéricas, segundo Inácio Steinhardt, ser difícil de datar em termos exatos, as fontes históricas existentes permitirão situá-la bem antes do nascimento de Jesus, tendo-se visto reforçada e alargada com a facilidade de comunicações que a vastidão do Império Romano possibilitou. Mas o que verdadeiramente é importante sublinhar é a relevância do papel que os judeus desempenharam na formação do reino português, logo com Dom Afonso Henriques e a conquista de Santarém, estrategicamente indispensável para a conquista de Lisboa, bem como na Revolução de 1383 permitiu a consolidação da nacionalidade e, mais tarde, na Restauração. A centralidade do papel dos judeus em Portugal, enquanto detentores de poder político e económico, das relações com a Europa e também do saber, quer no domínio das humanidades, quer no das ciências exatas, foi determinante para a construção da nossa história e da nossa expansão. A Rede de Judiarias de Portugal, recentemente constituída, apresenta-se como tendo por especial objetivo permitir a descoberta da história dos judeus na história de Portugal. E esse trabalho é fundamental, pois só conhecendo bem a nossa história poderemos conhecer-nos bem a nós próprios e projetar o nosso futuro coletivo. A instauração da Inquisição em Portugal, imposta pelos reis católicos como moeda de troca para a realização do casamento a Manuel I com a infanta Dona Isabel, em época em que os judeus representariam cerca de 1/5 da população portuguesa, bem como ao decreto da expulsão dos hereges em 1496, foram sentidos como uma segunda expulsão de Jerusalém, de acordo com a poesia da época. Muitos autores referem a diferença de grau da atuação da Inquisição portuguesa relativamente à espanhola, mas tais considerações, a serem verdadeiras, não poderão nunca apagar a ignomínia dos crimes abomináveis cometidos por esta instituição. Nem poderão apagar que a expulsão ou a condenação de eminentes figuras da sociedade portuguesa, vultos enormes que marcavam a Europa e o mundo do seu tempo, representaram a decapitação dos recursos do país em variadíssimas expressões imateriais e materiais. Para o comprovar, a forte marca que imprimiram muitos dos que foram expulsos ou conseguiram fugir, nos países onde foram parar, nos domínios do pensamento, do saber e do empreendedorismo. As ignomínias praticadas dão bem a expressão ao empobrecimento ético, intelectual, económico e social que o fanatismo e a intolerância e o obscurantismo casados entre si sempre geram através da produção de monstruosidades que nos envergonham e que comprometem não só a época em que são cometidos, como as que se lhes seguem. Tratou-se por antecipação da tradução na prática do conceito de banalidade do mal, desenvolvido já na nossa contemporaneidade a propósito do Holocausto. De todos os que lutaram contra a Inquisição, destaca-se em posição ímpar o padre António Vieira. Por isso foi insistentemente perseguido e até preso. Muitos e denunciadores foram os discursos que elaborou e proferiu.
A pressão que exerceu sobre Dom João IV, não pedindo favor, mas justiça, ou informando, ou afirmando, se no juízo há áudio, por mais justificada que seja a inocência do réu, nunca a sentença do juiz há de ser justa. Abundantemente citado por Anita Novinsky, Vieira argumenta, considerando os cristãos novos mártires do próprio catolicismo e sujeitos a um tribunal criminoso. Este, um lugar onde os inocentes perecem e os culpados triunfam, porque esses na boca têm o remédio e no coração o veneno. Muitos autores descreveram magistralmente o que representou a Inquisição, bem como as perseguições de que os judeus foram alvo em Portugal, dando expressão ao sentimento profundo do sentir do povo português. Cito só como exemplo o Oliveira Martins na sua História de Portugal ou Camilo Castelo Branco no Judeu, em termo de quem tal considerava mesmo a expulsão dos judeus uma das causas da decadência dos povos peninsulares, feita em nome de Deus ou da pureza do sangue, tinha, na verdade, como grande objetivo o seu afastamento de posições de poder e a apropriação das riquezas que detinham. O fanatismo, a intolerância e a cegueira que a Inquisição representou só se aproximou do fim com o poderoso Marquês de Pombal. Recordo o facto descrito por Cecil Rose que, na sequência de ordem ditada pelo rei Dom José, de que todo o português que tivesse sangue judeu deveria usar um chapéu amarelo, o Marquês se apresentou na corte com 3 chapéus debaixo do braço. Inquirido pelo rei sobre o que pretendia fazer com eles, o Marquês respondeu dizendo que, obedecendo às ordens do rei, um dos chapéus era para si próprio, outro para o grande inquisidor e um outro para sua majestade. Este diploma a ser aprovado é uma demonstração prática da teoria de justiça da Amartya Sen. Não bastam instituições justas e pessoas justas. Necessitamos de realizações justas. O que verdadeiramente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende, na sequência do pedido de desculpas apresentado ao povo judeu em nome do Estado português pelo então Presidente da República, Mário Soares, em 1989, e prestando tributo ao nosso património de tolerância, universalismo e miscigenação, é que, naquilo que está ao nosso alcance, a planta do pé dos judeus que tem raiz em Portugal, aqui ache descanso, se for esse o seu desejo. Disse.